Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia, tudo bem com vocês? Tudo? E aí, tá tudo dominado mesmo? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez com as nossas videoaulas de geografia, onde hoje vamos abordar sobre 2 pontos de classificação. O que significa isso? Vamos definir e entender por que os países eles são classificados em desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Vamos abordar esse conteúdo na nossa aula de hoje. E aí, posso começar? Sim? Então vamos lá. Para poder colocar para vocês a classificação, definição e principais pontos dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, vamos primeiro analisar o mapa para poder entender de que forma se chegou nesse ponto. Então, o que temos dentro do nosso assunto de hoje? O nosso planeta, quando se fala de economia, sempre é girado em torno de países que vivem melhores do que os outros. A nossa história, no seu decorrer do tempo, ou seja, do seu processo, sofreu várias modificações. A nossa primeira modificação foi a seguinte: os nossos países eles eram definidos em países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Países de primeiro mundo eram considerados países de capitalistas desenvolvidos que tinham alto poder. Então, mais uma vez, o nosso mundo inicialmente foi dividido em 3 categorias: países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Primeiro mundo era abordado por países capitalistas e de alto poder econômico. O segundo grupo de países eram os socialistas e o nosso terceiro grupo eram os países capitalistas, mas com menos poder. Observe. Primeiro mundo, capitalistas, mas eram aqueles que tinham um grande poder dentro do nosso planeta. Quando a gente fala desse poder, é político, econômico, militar, é aqueles que tinham grande presença. Segundo mundo eram os países socialistas e o terceiro mundo eram os países capitalistas, mas que não tinham tanto poder econômico dentro do nosso planeta. Essa foi a nossa primeira divisão. A segunda divisão foi de acordo com a linha do Equador. Vou fazer a linha aqui para vocês. Os países que ficavam acima da linha do Equador, que é o hemisfério norte, era considerado países ricos, e os que ficavam abaixo da linha do Equador, no hemisfério sul, eram considerados países pobres. Mas essa divisão, ela não foi muito aceita no mundo. Por quê? Aí agora vocês vão observar o mapa e é onde a gente vai chegar na nossa aula de hoje. Esse continente aqui, que está de amarelo, ele é um país. Os países desse continente, eles são desenvolvidos. Então, se eles são desenvolvidos, é considerado os países desse continente, que é a Oceania, como grande poder econômico. Por que ele iria estar dentro de um bloco abaixo da linha do Equador como um país subdesenvolvido? Então, esse foi o nosso grande questionamento mundial. Não teve um padrão seguido nesse ponto. E aí sofreu a nova modificação que é a que temos até hoje. Linha do Equador não tem mais essa divisão de países ricos e países pobres. Agora é analisado a social do país, a política, a vida humana, a saúde, a educação, a moradia, o bem-estar. Então é analisado a população, como essa população vive dentro desse território. Com base nisso, é definido um país desenvolvido ou subdesenvolvido. E aí você observa no mapa. Onde nós temos de amarelo são os nossos países desenvolvidos, são considerados aqueles ricos, aqueles que têm grande poder econômico e que a sua população vive num padrão ou considerado médio ou alto, ele não tem um padrão baixo. Já os países que estão de rosa são os subdesenvolvidos. É analisada a vida da população e eles percebem que o padrão de vida ali
Não é alto, é baixo, podendo chegar ao médio, mas não ultrapassa isso. Então, para entender, primeira divisão que tivemos foram em 3 mundos. Primeiro mundo, capitalista e alto poder, alta economia. Segundo mundo, socialista. Terceiro mundo, capitalista, mas com baixa economia. A segunda divisão dentro do nosso planeta foi de acordo com a linha do Equador. Os países que estivessem acima no hemisfério norte eram considerados ricos e os que estivessem abaixo da linha do Equador no hemisfério sul eram considerados pobres. Nesse critério, os países do continente oceânico entraram em divergência porque eles são considerados países com economia alta, então eles não poderiam ser classificados como um país pobre. Daí surgiu a nova nomenclatura de divisão, países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O que isso quer dizer? Desenvolvidos que vivem bem economicamente, subdesenvolvidos que vivem mal economicamente. Então, eles usaram o seguinte critério. Onde nós temos no mapa de amarelo, que são os nossos países, corresponde o quê? Da classe média para alta. E onde nós temos de rosa, corresponde o quê? Da classe média para baixa. Ou seja, a situação ela é diferente. E aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês. O nosso país, o Brasil, dentro desse processo todo, onde ele iria se enquadrar, ou seja, onde ele iria entrar, analisando cada um dos pontos. Vamos retornar lá ao nosso primeiro ponto. Se fosse na divisão dos 3 mundos, o Brasil estaria aonde? O Brasil estaria no terceiro mundo, país capitalista com economia baixa. Na nossa segunda divisão, ele estaria no hemisfério sul, considerado como um país pobre. E na nossa terceira divisão de desenvolvidos e subdesenvolvidos, nós temos o Brasil aqui, ó, de rosa. Então, ele é considerado economicamente um país de baixo poder. Ele é considerado um país capitalista, mas ele é considerado também um país pobre. A sua população, ela vive em baixo estado. Nossa saúde, moradia, investimento na segurança, tudo isso é analisado e colocando na balança, a nossa população sofre grandes problemas com relação a esses órgãos. Então, a partir dessa definição, vamos entender as nomenclaturas, ou seja, quais os principais critérios de desenvolvidos e subdesenvolvidos, começando com os países desenvolvidos, que apresentam o quê? São aqueles onde uma parcela grande da população possui um elevado padrão de vida. Mais uma vez, que vivem bem. Então, a gente pode pegar uma classe média para alta, com indicadores sociais elevados e poder de consumo com relação a bens e serviços, ou seja, grandes investimentos. Em geral, são países ricos, cuja economia é desenvolvida com seu produto interno bruto, o PIB. Também são chamados de centrais, ricos ou países do norte. Cuidado! Mesmo os países do continente oceânico sendo considerados países desenvolvidos, podemos dizer que ele é considerado um país do norte. E aí? Não podemos, sabe por quê? Porque ele está abaixo da linha do Equador. Então, a gente tem que ter cuidado com os critérios que são utilizados, os nomes que são utilizados e qual ponto do país ele está, ou seja, qual país está localizado naquele hemisfério. Tenham cuidado com isso. Mais uma vez, continente oceânico são países desenvolvidos, mas eu não posso dizer para vocês que é considerado um país do norte, porque ele está abaixo da linha do Equador. Mas eu posso dizer que ele é considerado um país rico. Por isso que nós temos essas definições: países centrais, ricos ou do norte. Já os países subdesenvolvidos, que são considerados pobres, ou países do sul, dependendo da sua localização dentro do nosso planeta, temos como pontos de análise. São aqueles onde uma parcela grande da população possui reduzido padrão de vida, ou seja, baixo. Então, a gente pode analisar da classe média para pobre,
países subdesenvolvidos, baixos indicadores sociais, que foi o que eu mencionei para vocês já no decorrer da nossa aula, com relação à análise à nossa segurança, saúde, moradia, os investimentos públicos que são feitos. Em geral, são países pobres, cuja economia é pouco desenvolvida e seu PIB é pequeno. Esses países desenvolvidos também podem ser chamados de periféricos, em desenvolvimento, pobres ou países do sul, sempre analisando onde eles estão localizados no nosso planeta, ou seja, dentro do nosso território, e observando a sua localização com base à linha do Equador. Então, se ele estiver abaixo da linha do Equador, eu posso dizer que é um país subdesenvolvido ou um país do sul. Se ele estiver ao centro, eu posso dizer que é um país periférico. Se ele tiver uma economia melhor do que dos outros países, eu posso dizer que é um país subdesenvolvido em processo ou um país em desenvolvimento. Ou até mesmo, então, podemos chamar de um país emergente, que é aquele que tem uma economia melhor do que a outra e que ele pode passar de uma classe para outra, ou seja, ele pode deixar de ser subdesenvolvido e se tornar desenvolvido. Para que isso aconteça, ele tem que melhorar os investimentos com relação à sua população. E um desses países, como exemplo, é o Brasil. Ele é considerado emergente. Ele tem uma economia boa, tem uma economia alta com relação a todos subdesenvolvidos e que ele pode vir a passar a se tornar desenvolvido a partir do momento que ele invista, que ele faça com que a sua população ela tenha todos os seus benefícios, todos os seus direitos adquiridos. Só que esse ponto do Brasil como um país emergente, ou seja, subdesenvolvido, que pode se tornar desenvolvido, é um processo muito longo, é um processo de grande análise, porque precisa-se ter vários pontos em modificação. Um deles que eu mencionei para vocês já, a questão de a vida da sociedade, a vida da população, ela ter a sua melhoria. Mas para que isso aconteça, vários pontos têm que serem modificados. Um deles, por exemplo, nós temos a corrupção. Corrupção é o principal problema dentro do nosso território. Então, essa modificação, esses altos investimentos na população e no seu bem-estar, se não existisse a nossa corrupção, ou seja, não existisse a corrupção no nosso país, sim, o nosso país já poderia ter mudado de categoria dentro do planeta. Aí podemos perceber, por conta da corrupção, os problemas que podem se agravar por conta disso. Nós temos baixo investimento em educação, baixo nível em desenvolvimento tecnológico, modelo de produção ineficiente, ou seja, processo de industrialização, mesmo a gente tendo grandes maquinários, tendo já tecnologia no nosso território, ainda não é uma tecnologia de alto poder, ou seja, uma tecnologia de país desenvolvido. Falta de planejamento familiar, problemas de infraestrutura, saneamento básico. Então, são esses pontos que prejudicam o nosso processo de país subdesenvolvido para país desenvolvido. Então, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida que surgir, podem tirar no Class. Fiquem atentos à atividade que vai ser postada lá no Class, o que vocês deverão copiar e colar lá no Class. Mais uma vez, fiquem atentos à atividade que será postada, que vocês deverão copiar e responder no caderno, enviar no prazo de entrega. Qualquer dúvida, mais uma vez, podem tirar. Não fiquem com a dúvida para vocês. O Class é exatamente esse meio de comunicação entre professor e aluno. Então, vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima aula e tchau!